Na natureza tudo se transforma, e tudo que existe no mundo é energia que se deformou. E por tudo ser energia, tudo volta ao que era, coisa alguma se acaba de vez. Esse é um mundo de transformações, deformações, degenerações, pois é comandado pelas energias, a elétrica e a magnética, que não têm estabilidade. Um pequeno resumo das três fases. Os primeiros corpos a serem formados não enxergavam, eram surdos e mudos, e andavam se arrastando pelo chão. Não se alimentavam, nesse tempo eram alimentados pela própria natureza, e os corpos foram passando por inúmeras modificações, começando a enxergar e depois é que passaram a ouvir. Mais tarde nasceu a voz, e começaram a urrar e a guinchar. Com o tempo e com o desenvolvimento, é que começaram a ficar em pé, em todas essas eternidades, eram eternos, e só o que imperava era a luz. Depois dos urros e guinchos, começaram a gaguejar, começaram a soltar a voz muito pouco, mas não sabiam o que diziam. Depois começaram a prestar atenção, e a marcar as coisas que diziam, foram se desenvolvendo lentamente, até chegar à fase de selvagens. Nesta primeira fase, a energia que comandava a natureza era a energia magnética, que desenvolveu o lado esquerdo do cérebro humano, a mecânica da imaginação. E a imaginação criou todas as imagens, formando letras, algarismos e palavras. Então criaram e inventaram, em sua própria imaginação, um modo que pudessem se entender e se compreender. Segundo milênio, a segunda fase, com a entrada na natureza da energia elétrica. E a energia elétrica iniciou o desenvolvimento da parte direita do cérebro humano, o pensamento. Então, as duas energias se juntaram, a elétrica e a magnética, e passaram a comandar a cabeça do ser humano. Foi o início do desenvolvimento de tudo, o aperfeiçoamento de tudo. A energia elétrica completou o desenvolvimento da fala, e os seres conseguiram se comunicar desembaraçadamente, conseguiram organizar o alfabeto artificial, para se entenderem e compreenderem, mais ou menos. E todo esse progresso artificial, tudo feito e organizado pela mente humana, sob o comando das duas energias, a elétrica e a magnética, houve um grande progresso espiritual, filosófico e científico, mas não podendo triunfar, como desejavam, por o pensamento não ser feito para isso. O pensamento foi feito para lapidar, por isso são livres pensadores. Por isso o pensamento não tem limite, e é variante e extravagante. Em meio segundo pensam uma infinidade de coisas, e nunca puderam encontrar o desejado. Por isso, no pensamento estão todas as monstruosidades e todos os crimes. E o pensamento criou e inventou todas as máquinas para a destruição dos seus próprios criadores e inventores, por tudo ser artificial. E agora entrou na natureza a terceira energia, a energia racional, para o desenvolvimento do raciocínio do ser humano, a terceira mecânica, a terceira parte da cabeça, a parte central, que ficou paralisada, aguardando a chegada da fase do seu desenvolvimento. O raciocínio é desenvolvido pela cultura dele, a cultura racional, do mundo de origem, de tudo e de todos, com a leitura e o estudo do livro Universo em Desencanto. O discurso é escrito na defesa da razão, em linguagem simples e, por vezes, figurada, sem prejuízo do valor das verdades, que ensina, mostra o caminho a trilhar, para atingir o reino do absoluto, fazendo uso pleno da razão, o que se conseguirá uma vez, alcançando o estado de graça da imunização racional. A pessoa desenvolvida e, com a imunização racional estará, em perfeito equilíbrio na vida da matéria, acabando com todo o sofrimento. Nos quadros dessa ciência superior, são inseridas a explicação da origem da matéria, do desenvolvimento da vida e do fenômeno da consciência, introduzido o princípio da finalidade, da liberdade e da sobrevivência. Mostra, ainda, que não se trata de uma religião, não há uma dogmática imposta pela autoridade, de onde se deduziriam crenças e se estabeleceriam normas de conduta. Há, isso sim, um conhecimento que, por trazer somente a verdade, a razão de tudo, desvenda todos os mistérios e enigmas, faz uma crítica fundamentada à impotência da razão humana, condicionada pelas imperfeições inerentes ao nosso universo. Quer dizer, ninguém sabe como tudo foi feito, porque ninguém viu como foi feito. Tudo aconteceu através de transformações sucessivas, e assim,
Não tivemos ciência ou conhecimento para explicar como a vida apareceu neste universo de matéria. É a razão de ter que vir, de fora deste universo, a explicação da formação de tudo. É um despertar individual. Dessa forma, ocorre de maneira natural, sem alarmes ou medos. A natureza trabalha silenciosamente, e muitas sementes estão sendo preparadas, e no tempo certo todos estarão em sintonia com a natureza racional.